Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Juscelia e hoje nós vamos ver mais uma aula, né? E sobre mais um bioma. Já vimos as aulas passadas sobre a floresta amazônica, atlântica, o Pampas e o Cerrado. E hoje nós vamos ver a Caatinga, que é mais um bioma, certo? Olá, alunos. Sou a Camila. Sei que desde a primeira aula sobre o bioma a gente já explicou sobre o que é o bioma e nessa aula vamos só dar uma relembrada sobre o conceito, o que é um bioma. Bioma é um conjunto de vida vegetal e animal constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação que são próximos e que podem ser identificados em nível regional, com condições de geologia e clima semelhantes e que, historicamente, sofreram os mesmos processos de formação da paisagem, resultando em uma diversidade de flora e fauna própria. Ou seja, é uma região que tem a vegetação semelhante, tem todo um processo para a formação ali, e é isso. Então, pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre a localização onde fica essa região da Caatinga, certo? Então, a Caatinga, ela se localiza-se na região nordeste do Brasil e compreende os estados do Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão, Alagoas, Pernambuco, Sergipe e Bahia. Também ocorre em algumas faixas da região sudeste, que fica no norte do estado de Minas Gerais, certo? Então, pessoal, como vocês podem ver nessas imagens, essa região da Caatinga, ela é uma região seca, que fica na região do Nordeste, para você ver que esse cacto aí, ó, é onde fica mais uma região seca, que não chove quase nunca, é uma região árida, certo? Olha para você ver as plantas desse lugar, as árvores, elas são umas porte pequena e muito seco mesmo. Então, pessoal, para vocês entenderem sobre mais um pouquinho sobre a caatinga é um termo da origem tupi, que significa mata branca. O que quer dizer mata branca? É mata que quase não tem mato, é bem ralo, bem espaçoso, bem largo uma planta da outra. Então, e a caatinga, ela ocupa aproximadamente 1 milhão de quilômetros quadrados, pouco mais de 11% do território brasileiro. E aí ela também se estende-se por o estado do Nordeste, como eu acabei de falar ali atrás, que é por Minas Gerais, né? E o clima lá é quente devido à temperatura, né, ser média anual de 27 graus Celsius. É bem seco. E semiárido, que é um lugar que quase não chove e com baixo volume de chuva, né? E o período de seca é bem prolongado, demora muito tempo para chover lá. Não é igual aqui para nós, que na região norte, que chove bastante. Então, e o clima de lá é tropical, semiárido, né? Como eu acabei de falar, que é uma região seca. E alta temperatura, porque é escassa de chuva, certo? Agora eu vou falar um pouco sobre como que é a vegetação lá na Caatinga. A vegetação de lá apresenta características de adaptação ao longo período de seca e grande diversidade de espécies vegetais, muitas delas endêmicas, que já falamos durante as últimas aulas, que são espécies que se desenvolvem apenas nessa região. A vegetação da Caatinga apresenta 3 estados: o arbóreo, com espécies que variam entre 8 e 12 metros de altura; o arbustivo, com espécies que variam de 2 a 5 metros de altura; e o herbáceo, com espécies com altura abaixo de 2 metros. Então, as principais características de lá são árvores baixas, troncos tortuosos, ou seja, as árvores lá têm os troncos tortos, e que apresentam espinhos e folhas que caem no período da seca. Como já falamos, gente, a Caatinga é um bioma que sofre muito com a seca, quase não chove. As pessoas que moram lá na região desse bioma sofrem com falta de água. É uma região bastante sofrida, que é a região Nordeste. Lá as pessoas não é que nem Precisa ter. aqui que temos água abundante, cada um consegue ter sua água em casa. Lá é preciso de irrigação própria, todo um cuidado para eles cultivarem alimentos, terem água.
Bom, e na época da seca, boa parte dos rios e lagoas secam e a maioria das árvores perde a folha, mas isso é uma adaptação que diminui a perda d'água por transpiração. Então, as plantas de lá já são adaptadas para essa seca. E quando chove, as árvores se cobrem de folhas e a paisagem volta a ficar verde, que nem é mostrado aqui nessas imagens. Então, na época de seca, fica por isso que ela até é chamada por mata branca, porque tem época que as folhas todas caem e não fica mais todo esse verde. Então, pessoal, como as plantas elas transpiram pelas folhas e a queda das folhas durante a estiagem é uma adaptação do clima seco. Outras adaptações das plantas para a escassez de água são raízes bem desenvolvidas e profundas que absorvem a água do solo, porque elas têm que se adaptar nesse clima, e por isso que as raízes delas são bem profundas, que elas têm que ter, porque a água fica lá no fundo da terra, entendeu? E é uma película impermeável sobre as folhas, que diminui a perda da água por transpiração. E também as folhas elas reproduzidas ou transformadas em espinho, e que reduz a superfície da perda de água pelas folhas, certo, gente? Como vocês podem ver na imagem, um cacto aí, gente, algumas plantas como o cacto, né, armazena água em tecidos da raiz ou no caule. Além disso, elas têm as folhas transformadas em espinho ou bastante impermeáveis, que diminui a perda da água. Agora vamos aprender um pouquinho sobre a fauna e a flora lá da Caatinga. A flora da Caatinga é bastante diversificada. O período de floração varia conforme a região, o regime de chuvas e a qualidade dos solos. Segundo a Embrapa, que é um órgão brasileiro de pesquisa agropecuária que fazem toda essa pesquisa sobre o solo, a agricultura de uma região. Então, segundo esse órgão brasileiro, a Caatinga apresenta cerca de 1.981 espécies de plantas. Destacam-se os cactos, como o mandacaru e o xique-xique, as bromélias, como a macambira, e as leguminosas, como a catingueira. Bom, nesse slide temos fotos de algumas das plantas de lá. Aqui é a paineira, o ipê amarelo, o mandacaru, que é uma espécie de cacto, o juazeiro e o xique-xique, que é outro tipo de cacto. Vamos falar um pouquinho sobre a fauna, gente. A fauna da Caatinga é bastante diversificada, mas não tão conhecida, havendo diversas espécies de animais endêmicos. Os animais que se encontram na região abrangida por esse bioma apresentam características de adaptação ao clima, e assim como as plantas, como o desenvolvimento de hábitos noturnos, comportamentos migratórios e hibernações, né, gente? É a capacidade de algumas espécies de lidar com as condições climáticas e hostis. Como eu acabei de ler aqui, pessoal, é o seguinte: esses animais e essas plantas, elas têm que se adaptar nessa região, devido à seca, devido ao clima. Então, nesse slide aqui está as aves dessa região, que é as aves patinho, chupa-dente, asa branca, e animais tatu-peba, o macaco prego, o bicho preguiça, sapo cururu, a cotia, e o gambá, e o preá, e veado catingueiro, e o sagui do Nordeste. Espécies em extinção: gato do mato, o gato maracajá, o patinho, e a jararaca, ararinha azul, que você já sabe que essa arara azul não pode nem ter ela em cativeiro, porque ela está em extinção, né, pessoal? E a sucuri bico de jaca. Como vocês podem ver, essas aves e esses animais são da região de lá da Caatinga, que eu acabei de ler o nome deles agorinha, e o nome deles estão todos aqui, certo, gente? E como vocês estão aqui vendo nessa imagem,
no slide, esse gato do mato, ele está em extinção, e essa ararinha azul. Bom, pessoal, o bioma Caatinga é um bioma que passa por diversos problemas, e agora eu vou mostrar para vocês um dos principais problemas que ocorrem por lá. Nos últimos 15 anos, 40.000 km² de Caatinga se transformaram em deserto, ou seja, essa área ficou em seca total, um solo improdutivo. Surgiram por lá siderúrgicas e olarias, que são empresas que fabricam carvão. Houve a substituição de espécies vegetais nativas por cultivos e pastagens, desmatamento e queimadas, e 80% dos ecossistemas originais já foram antropizados. Ou seja, as áreas de lá foram alteradas, que foram criados campos, pastos, alterando toda a vegetação do bioma. Além disso, houve muito desmatamento e queimada, como a gente pode ver aqui nas fotos, e possui extensas áreas degradadas com risco de desertificação. A fauna sofre grandes prejuízos. Açudes atraíram fazendas de criação de gado, irrigação sem uso de técnica apropriada e, além disso, contaminação das águas por agrotóxicos. Bom, gente, aqui uma frase de conscientização. A Caatinga carece de planejamento estratégico permanente e dinâmico, com o qual se pretende evitar a perda da biodiversidade de seu bioma. Se continuar do jeito que está, toda a Caatinga vai se transformar num deserto, vai perder toda a sua vegetação, as espécies endêmicas de lá vão entrar em extinção, então isso é muito prejudicial para o ambiente. Então, a aula de hoje foi sobre o bioma Caatinga. Na próxima aula vamos ver sobre o bioma Pantanal. E é isso, muito obrigada pela atenção.